Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus conforme escreveu o evangelista Lucas. Hoje nós temos uma visita de um jovenzinho sentado aqui bem na frente, chama Lucas também. E Lucas, seu homônimo, que foi o escritor deste livro, ele era companheiro do apóstolo Paulo. Ele escreveu um livro chamado Atos dos Apóstolos. Abre então sua Bíblia no livro Atos dos Apóstolos e você abre o capítulo 20. Capítulo 20. Nós vamos ler o 17. Até a altura que eu vou considerar aqui. Mas antes de ler do versículo 17, Atos capítulo 20, deixe-me precisar algumas coisas. A primeira delas é que o apóstolo Paulo tinha um propósito de chegar a Jerusalém na Páscoa daquele ano. Quem sabe 54 aproximadamente, 53, chegar em Jerusalém na Páscoa. Mas não foi possível. Aí ele remanejou a agenda dele e programou chegar em Pentecostes, em Jerusalém. E nisso ele se achava nessa conjuntura lá na cidade de Troade, onde eu preguei a última vez. Você lembra que caiu um menino e morreu, ele orou e a criança ressuscitou, lá em Troade? Ele passou a noite pregando, foi um maior sermão, 8 horas de sermão. Não cheguei nem na metade ainda aqui nessa igreja, né? Mas também não tenho poder de levantar ninguém se morrer. Então também não posso. Não. Paulo pregou 8 horas, vou pregar 4. Você cai aí, depois eu não posso fazer nada. Então é melhor. Então Paulo pregou a noite inteira. E ao invés de sair da igreja e ir para dormir, doutora Suzana, ele não fez isso. Ele resolveu seguir para Assos, lá de Troade. Então ele foi para Assos. No mesmo, isso eu chamo vigília isso. Ele pregou a noite toda, orou a noite toda, de manhã foi trabalhar. Tem gente que faz vigília nas igrejas aí, ora a noite toda, depois corre para a cama e vai dormir. Aí é troca de turno. Eu não considero vigília. Vigília você orar a noite toda e amanhecer e ir para o trabalho. Aí é vigília. Agora, dormiu de noite. Não, acordou de noite, dormiu de dia, trocou turno. Mas ele não, ele foi para o trabalho, certo? Ele foi para o trabalho. Chegando em Assos, que é ali próximo, né? Os discípulos vão para a cidade próxima de Mileto, mas nós vamos passar em Éfeso. Aí eu falei, não passa em Éfeso não. Ele não queria Éfeso por circunnavegação. Alguém supõe que estava com medo de alguma perseguição muito acindrada, podia eles ter feito alguma maldade com ele na viagem, então ele preferiu ir a pé. Tem 40 quilômetros mais ou menos. Ele resolveu ir a pé. Imagina esse homem, olha o pique desse homem, tá? Inveja na gente. Estava na minha idade, aproximadamente, né? 63 anos mais ou menos. E ele nesse pique. E ele então resolveu ir a pé. Alguém fala, por que ele foi a pé enquanto os discípulos foram de navio? Eles gastaram 2 dias, ele gastou poucas horas, 6 horas aproximadamente, para chegar até a cidade de Mileto. E aí, ao invés dele ir a Éfeso, ele não quis, para poder não atrasar a viagem a Jerusalém, ele chama os presbíteros de Éfeso para ir lá encontrar com ele. E ali tem o primeiro discurso que é feito para um grupo cristão. Não era agora nem gentio, não era nem judeu, não era para pessoas não convertidas, mas agora era para um grupo de apóstolos, de discípulos dele. E agora ele vai fazer o que nós chamamos o canto do cisne, que ele vai dar os últimos recados e passar agora o bastão para os seus discípulos para continuar a obra do Senhor Jesus. Então agora ele está em Mileto, chama os seus discípulos, eles comparecem e ali na praia ele faz um longo discurso, um dos mais belos discursos que traz para nós líderes da igreja e para a igreja em geral lições muito preciosas para o nosso viver, muito preciosas. E aí de Mileto, agora em Mileto, ele vai falar com os presbíteros. Leiamos então do versículo 17 em diante. Capítulo 20, 17. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, plural, os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar
coisa alguma proveitosa, e te for a ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Até no versículo 21, onde nós vamos ver uma retrospectiva do trabalho de Paulo lá em Éfeso, onde ele ficou 3 anos. Ele realmente foi o mais longo período de ministério dele, não é? Eu estou nessa igreja pela graça de Deus, também viemos para cá plantá-la há 10 anos, também o meu maior período de pastoreio. Meu período foi aproximadamente 7 anos em cada igreja que Deus me chamou para trabalhar. Ao final eu acreditava que já podia mudar, tá? Devido às circunstâncias que se me aparecia e a orientação divina que eu queria, Deus estava me guiando. E aqui, então, foi o período mais longo que Deus deu a Paulo nos pastoreios de suas igrejas, foi a igreja de Éfeso. Ali ele trabalhou durante 3 anos, e agora ele vai ter esse encontro com os presbíteros, aos quais ele então agora vai dirigir a sua palavra de recomendação, de orientação, e vamos dizer, entre aspas, passar o bastão, porque ao final aqui vai dizer: vocês não mais verão o meu rosto. Possivelmente ocorreu o contrário. Deus teve misericórdia de Paulo, ele estava muito emocionado, e ele falou isso e todo mundo caiu em pranto, porque amava muito o pastor Paulo. E aí, mas depois parece que lá em Timóteo há uma ideia de que ele chegou a voltar em Éfeso um tempo depois. E alguns autores creem que ele estava dizendo nessas palavras, não que eles não veriam mais o rosto dele como pastor, como pastor deles, mas como apóstolos aí poderiam ver ainda. Mas agora ele está passando o pastorado para outros irmãos que haveria de seguir com o pastorado daquela igreja. Acho uma boa explicação, ou talvez a melhor explicação. Mas Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja. Data vênia, eu queria pedir licença à minha nobríssima igreja para fazer alguns destaques que foram sugeridos pelo famoso pregador que foi para os senhores o ano atrasado, chamado John Stott. Achei muito notável que esse homem fez alguns destaques aos quais eu me apego também para a lição para a nossa vida espiritual, porque sei serem muito importantes. Embora John Stott foi pastor de uma igreja congregacional, não é? A igreja dele não tinha o sistema presbiteriano de governo como tem a presbiteriana, né? Você lembra bem, vamos relembrar rapidamente, que as igrejas têm 3 tipos de governo. Uma é chamada episcopal, aquela em que o bispo é a autoridade máxima. Ele nomeia, ordena os pastores, ele tira os pastores, troca os pastores das igrejas, é mais ou menos sistema piramidal, né? O bispo fica no topo. É o sistema adotado pela Igreja Católica Apostólica Romana, onde o Papa está no extremo, lá em cima, e é chamado de Papa. Embora esse título é um tanto enigmático, porque Pedro, o apóstolo que se diz, ou que a igreja depois denominou Papa, nunca se chamou Papa. Pelo contrário, no capítulo 5 da sua primeira carta de Pedro, lá no final da Bíblia, tem a carta de Pedro, no capítulo 5 ele fala: eu rogo aos presbíteros, eu presbítero como eles. Então Pedro não se denominava Papa, ele era apóstolo e também se denominava presbítero. Então naquela conjuntura da igreja, no início da igreja, o apóstolo e o presbítero tinham a mesma autoridade. Depois que os apóstolos se foram, aí a gente concorda com Augusto Nicodemos que apóstolo bom é apóstolo morto. Se tiver algum vivo, a gente tem medo, porque os que morreram eram verdadeiros apóstolos. Os outros que aparecem por aí não têm as prerrogativas que a Bíblia exige para serem apóstolos. E a Bíblia fala que para ser apóstolo tinha que ter 3 no mínimo, prerrogativas que garantia a apostolicidade, né? A primeira era ver Jesus visivelmente. Paulo não viu, mas ele viu Jesus ao vivo na sua viagem, quando ele estava perseguindo a igreja. Cristo se lhe apareceu ao vivo. Paulo não teve a visão de Jesus, não. Ele viu o Filho de Deus, o Senhor se revelou a ele ao vivo. Depois passou 3 anos na Arábia, onde também teve uma experiência profunda como apóstolo do ensino de Cristo. 3 anos os apóstolos tiveram com Jesus, e 3 anos Paulo passou ali no deserto da Arábia, tendo com Deus íntima comunhão e revelações gloriosíssimas que são esparcidas por sua carta. Paulo era apóstolo. Quem aparece agora dizendo que o tem muita dificuldade para poder provar que o seja. Falso, com toda certeza, como Cristo disse, apareceriam nos últimos dias muitos,
com certeza muitos que se dizem assim o são. Mas o fato é que Paulo então chama os presbíteros. E aqui John Stott vai dizer, a sua igreja é episcopal, entretanto uma igreja pode ser episcopal, desde que ela não tenha esse tipo de característica do episcopos, daquele que de fato lidera a igreja, como se de fato fosse uma pirâmide em que um está sobre o outro, um tipo de ascendência. Assim, algumas igrejas realmente fazem. Isso não soa bem ao Novo Testamento. Os presbíteros, entretanto, na Igreja Batista, o sistema é congregacional também. Perdão, eu disse que John Stott era congregacional, me desculpa, episcopal, perdão, cancele, coloque episcopal. Nas batistas nós temos um sistema chamado de congregacional, em que a congregação tem o munus da administração geral. Tudo reporta-se à congregação para as decisões gerais. Em megas igrejas batistas isso é absolutamente impossível, né? Impossível. Ninguém sabe quanto o pastor da igreja batista da Lagoinha ganha, ninguém sabe nada, porque de fato isso é muito inconveniente, muito difícil. Então acaba tendo que criar diáconos, que na verdade são para nós presbíteros, né? São os diáconos aqueles que lideram mais de maneira específica ali representativamente. Mas na igreja presbiteriana o sistema é presbiterial. E aí nós estamos mais, assim, vamos dizer, entre aspas, puxando a sardinha para a nossa brasa, né? A gente está muito mais biblicamente. Paulo manda chamar presbíteros, né? Ele manda chamar os presbíteros. Esse título, naturalmente, é comum e é sinonimado, ele é o sinônimo, vamos dizer assim. Na verdade, ele é sinônimo quando a gente percebe aqui no texto. Observe aí, no capítulo 16, versículo 17 fala, chegando, mandou a Éfeso chamar os presbíteros, né? Agora no versículo 24, vamos ler comigo 24? Não, perdão, 24 não, vamos ler, perdão, por favor. Quando ele vai recomendar aos presbíteros que eles tenham o cuidado de governar a igreja de Deus, ele fala, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual, né? Versículo 28, vamos ler juntos? Versículo 28, juntos. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. À vista deste versículo, você repara que os presbíteros, cara, que vieram de Éfeso, Paulo chama eles também de bispos. Atendei por vós, ele está falando dos presbíteros que vieram de Éfeso, observe aqui, Nilzete, vieram os presbíteros de Éfeso. Ele fala, atendei por vós e por todo o rebanho. A palavra rebanho é dirigido por episcopos, ou bispos. A palavra bispo é pastores para os rebanhos. Então, sobre o rebanho. Então, vocês são bispos. Então, o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes. E pastorear o que é a função de quem? Pastor. Então, observe aqui, Guilherme, que você tem um sinônimo, ou seja, as mesmas pessoas que Paulo encontrou, chamadas como presbíteros lá em Éfeso, Paulo chama eles também de bispos e chama eles também de pastores. Ou seja, os presbíteros são, ao mesmo tempo, bispos, presbíteros e pastores. A igreja presbiteriana mantém essa doutrina assim. Os presbíteros, eles são pastores e os pastores são presbíteros. Observe isso aqui. Quando nós elegemos o presbítero, e é natural que se eleja presbítero, porque Paulo ordenou a Timóteo e ordenou também a Tito, que lá ali na igreja onde estavam esses dois pastores, seus discípulos, Marina querida, lá naquela igreja, elegia-se presbíteros, certo? Então Paulo fala que vocês elejam aí presbíteros, a eleição de presbítero, a escolha da igreja, a igreja escolhe. A presbiteriana escolhe o pastor e escolhe o presbítero. No caso pastoral, a igreja escolhe o concílio maior, chamado presbitério. Então o pastor pode ser pastor da igreja, ou pela eleição direta da igreja, ou pela eleição direta do presbitério. Então, entretanto, não há em nossa igreja essa escalonagem, ou esse tipo de pirâmide, em que o pastor é mais. E passa pela mente, nós temos um bom número de novos membros desse ano passado, quase a metade da igreja de novos membros, mas interessante esse detalhe, o presbítero, ele não é mais que um diácono, certo? E o pastor não é mais que um presbítero. Observe isso aqui, não há, na verdade, uma hierarquia espiritual, não, nós negamos peremptoriamente, totalmente,
nem tampouco espiritualmente um presbítero é maior do que o crente, absolutamente. Espiritualmente somos todos nivelados. Então não há ninguém superior a ninguém no sistema que nós queremos ser neotestamentário. Nós somos todos perante o Senhor nosso Deus iguais em nosso trabalho, em nossa função. Agora, nós temos ofícios para o exercício definido naquilo que Deus chama cada um de vós, cada um de nós. Assim sendo, na igreja presbiteriana, os presbíteros são os chamados docentes e os chamados regentes. Os docentes são aqueles que são chamados especificamente para serem professores, pastores no sentido de estarem em tempo integral com a igreja. Eles estão preparados para isso. Entretanto, se eles tiverem que trabalhar, eles podem trabalhar também. Paulo trabalhava, ele ficou em Éfeso trabalhando lá, e ele chegou a falar aqui, daqui a pouco nós vamos ver, aqui, no próximo irmão, vamos ver. Ele falou assim: olha, eu trabalhei com vocês e me sustentei com as minhas mãos. Ele fazia tendas. Então teve um período que ele dividiu, porque a igreja não tinha como sustentar, então ele dividiu o tempo, ele trabalhou para ser pastor. Isso é muito comum. Nós temos nossa igreja de Leorges, pela bondade de Deus, né? Trabalha conosco, serve a nós aqui de maneira maravilhosa. É professor titular, mega professor da nossa universidade, o melhor do Brasil, na área parece de zootecnia, ele é um dos melhores do Brasil. Mas eu posso falar assim que ele não está presente, depois você não fala que eu falei isso aqui não, senão ele vai me quebrar a cabeça aqui. Mas Leorges, mas ele trabalha e é pastor. Agora, é claro que eu converso muito com ele, volta e meia eu estou consolando, ajudando, porque ele fica assim: eu queria ser integral como o senhor. Eu disse: mas Deus sabe por que você é assim. Você tem que dar o testemunho do Senhor lá, e você é um homem chamado para o ministério. Prega, cuida, aconselha, tem todas as características abençoadíssimas. Se um pastor tiver que ocupar um trabalho fora, pela necessidade da igreja, ele pode fazer. Depende do conselho, do arranjo da igreja, mas isso é comum. Há pastores, eu tenho um colega que foi prefeito, por exemplo, da cidade de São Vicente. Trabalhou lá, fez um excelente trabalho, ajudou de maneira poderosa. Na igreja ninguém falava em política, mas ele foi um homem como Calvino, que tinha uma influência poderosa na cidade de Genebra. Então, às vezes, o ministro de Deus pode servir o Senhor na frente que Deus o chamar. Na frente que Deus o chamar. Pelo menos é o nosso conselho. O pretérito do Belo Horizonte não pode nem saber que eu falei uma coisa dessa. Porque realmente falar que vai ser um vereador, vai cair a casa. Absolutamente. Nós somos chamados. Deus chama a cada um de vocês. Foi um presbítero fenomenal na Inglaterra, né? Chegou a ser primeiro-ministro da Inglaterra. Fez o maior trabalho do mundo. Ele era presbítero, portanto pastor também. Porque um presbítero é um pastor. Só ele não é pastor, ele não tem como não ser pastor, ele é um pastor. Ele pode ser de tempo integral, e daí ele é docente no nosso sistema, ou pode ser parcial, e ele é regente conforme o nosso sistema. Feito isso, Paulo chama os presbíteros. É um grupo de presbíteros, aí é plural, chamou os presbíteros, para mostrar que havia um grupo de pastores, de presbíteros, que estavam pastoreando aquela igreja, que era constituir o conselho da igreja. O presbítero é bom que saiba ensinar, essa é uma das primeiras funções, e que saiba bastante teologia e bastante doutrina, essa é uma das qualificações necessárias. Necessariamente não tem que ser um bom administrador lá fora. Às vezes a igreja tem essa confusão. A pessoa é professor lá fora, aí vou chamar ele para as profissões de escola dominical. Não confunda uma coisa com outra. Uma coisa é talento, outra é dom espiritual. As pessoas podem ter bom dom lá fora, um talento especial lá fora, mas ser um desastre na igreja. Porque não significa que a pessoa que é boa, uma coisa no mundo, vai ser na igreja. Na igreja, a questão é de chamado para especificamente aquele trabalho. É o caso, por exemplo, de mulheres do presbiterato. Há pouco tempo eu conversava com a pessoa e disse assim: a igreja está atrasada, o mundo está muito mais avançado. Olha a Margaret Thatcher, é mulher, é primeira-ministra lá na Inglaterra. Indira Gandhi, mulher, primeira-ministra na Índia. Olha aqui no Brasil, uma presidente é mulher, e a igreja não deixa a mulher ser pastor. A questão que eu admiro dessas pessoas é a capacidade mínima de raciocínio. A questão não é que essas mulheres estão lá porque são mulheres. Dá para você entender o que eu estou falando? Acha que a Inglaterra falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, vou escolher uma mulher agora para ser primeira-ministra, a Margaret Thatcher. É isso? Não! Ela era uma política da mais fina estirpe. Uma mulher que sabia manipular politicamente, que tinha toda a característica, toda a capacidade. Indira Gandhi,
A Índia está cansada de homem mandando na Índia. Vamos colocar a mulher agora. Qualquer homem. Não. Indira Gandhi foi uma mulher de têmpera política invejável. Ora, meus irmãos, lá no mundo, o que importa é que a pessoa seja capaz, que ponha para trás muita gente, que manipule para poder estar lá. Se for mulher, será. Se for mulher, será. Na igreja não é assim. Na igreja, o que prioriza o ofício é a palavra de Deus. São as Santas Escrituras. E Paulo, em Coríntios, capítulo 11, ele diz claramente que Deus colocou o homem como autoridade, porque ele foi criado primeiro. Então o homem é a autoridade da sua casa. A mulher pode ser mais inteligente que o homem, mas o marido é a autoridade da sua casa. Ele é quem manda a senhora. Se você não concorda com isso, você não é bíblica. Você está longe de ser bíblica. Se o seu marido te induzir ao pecado, você vai naturalmente se levantar. Mas se não é isso que acontece em qualquer outra situação, você tem que ser submissa. É o que a palavra de Deus fala. Mulheres, sede vós submissas. Mulheres, sede vós submissa ao vosso marido, como convém, como a igreja submissa a Cristo. O que ocorre é que essas igrejas que hoje estão ordenando presbíteras, ordenando pastoras, estão cada vez mais se afastando das Escrituras. O Reverendo Gênesis escreveu uma tese de mestrado, na qual ele trata esse assunto de mulheres no ministério. E ele fala uma coisa impressionante que cada vez se confirma. O passo é, a mulher entra no diaconato, depois ela vai para o presbiterato, depois ela vai para o pastorado. Entrando no pastorado, a primeira coisa que acontece é que a igreja que adota a mulher no pastorado, imediatamente começa a olhar com bons olhos os homossexuais. Como aconteceu com a PCUSA, como aconteceu com a igreja lá na Inglaterra, como tem acontecido com várias igrejas. Hoje a gente está observando isso. O passo é esse, fazer a reversão do que Deus estabeleceu. A Bíblia fala que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Ponto. Não tem que você mudar isso. E isso é dentro da casa de Deus e da igreja de Deus. Lá fora, o mundo pode proceder como quiser. Aqui dentro, temos que seguir a Sagrada Escritura. Por isso, mulher como presbítera ou mulher como pastora, nós não podemos e não devemos. Deus tem misericórdia da IPB, porque esse assunto tem sido um assunto terrível na IPB. E hoje é uma das poucas igrejas do mundo que mantém ainda essa situação biblicamente. Exceto, claro, a Igreja Católica de longa tradição cristã, apesar de todos os desvios lá. Mas o fato é esse. Paulo chama os presbíteros. Portanto, esses homens são chamados por Deus para duas funções. A primeira é para pregar a palavra de Deus. Primeira é para orar e segunda é para pregar a palavra de Deus. Essa é a função básica de um presbítero. Ele deve saber primeiro teologia, ele deve saber primeiro a palavra de Deus, ele deve ter comunhão com Deus, ele deve ser homem de oração, ele deve ser homem da palavra. É isso que exige dele. Ele precisa ser alguém preparado para aconselhar, para ajudar, para fortalecer os membros da igreja. Essas são as duas coisas básicas. As demais são corolários que poderão, com a graça de Deus, vir a fortalecer o caminho da Santa Igreja do Senhor. Mas aqui está, a igreja tem sempre um grupo que se junta com a diaconia, e quando necessário, o conselho chama para a administrativa. Por essa semana, possivelmente teremos uma administrativa, na qual reúne presbíteros e diáconos juntos para algumas discussões, alguns objetivos e alguns recursamentos ou recursos que a igreja precisa naturalmente administrar e trabalhar. Mas esta é a função central e necessária e espiritual. O presbítero, o pastor, são autoridades e são servos de Deus na área da vida espiritual do seu povo. Na outra área, a igreja então determina o seu diácono que trabalha naquilo que concerne a logística da igreja, os bens da igreja, os necessitados da igreja e assim por diante. A dizimação da igreja, o diácono é um servo de Deus que ajuda a igreja a ser dizimista e é primeiramente ele próprio dizimista, mas ele também instrui a igreja, ele também está disposto a fazer isso. Não que o diácono não pregue. Um dos grandes diáconos, Estevão, foi um dos maiores pregadores da igreja, o primeiro mártir da igreja. Era diácono e pregava maravilhosamente bem. E daí, de novo, essa diferença não é existente. Não há hierarquia espiritual, há hierarquia de funções. Um é para a docência, um é para a regência, um é para a administração geral da Igreja de Cristo na diaconia. Nesse sentido, irmãos, aqui nós temos, portanto, uma igreja bíblica.
uma igreja onde é dirigida pelos anciãos. A palavra presbíteros vem do Velho Testamento, quando Moisés instituiu o grupo de homens que pudesse ajudar ele, por sugestão de Jetro, seu sogro. Ali começa então a igreja do Senhor a se formar de maneira organizacional e governamental com os presbíteros anciãos. Eram os homens que eram chamados para, junto com Moisés, fazer a administração espiritual do povo de Deus. Nesse aspecto, John Stott chama atenção para mais algumas coisas que devemos lembrar, é a questão do trabalho pastoral. O trabalho pastoral, à luz do que está aqui escrito, é um trabalho muito difícil. A maioria das igrejas exige do pastor algumas das suas funções que às vezes a gente fica assim um pouco meio abalado, né? Hoje em dia, com o crescimento que a gente tem aí bastante da mídia, de informações, os crentes vão criando uma certa figura do pastor, mais ou menos nesse caminho aqui. Por exemplo, a questão que o pastor deve ser uma pessoa aprimorada em assistência social. Para algumas igrejas, o pastor tem que levar a igreja a poder ajudar os pobres e a fazer isso, aquilo, né? Outros acham que o pastor deve ser um psicoterapeuta, uma pessoa que entende bastante no aconselhamento e que é capaz de ajudar as pessoas. E aí tem aqueles pastores que pregam muito autoajuda, e as igrejas respondem muito bem, porque uma coisa que você quer vir na igreja sentir é sentir bem na igreja. Você não quer ser confrontado, a carne não gosta disso. Ah, não, isso não. Entende? Você ouvir do pecado aqui é drástico. O pecado espanta. Alguém falou, Robert Schuller, que criou a chamada famosa catedral de cristal nos Estados Unidos. A igreja era apinhada de gente, 20 mil pessoas. E Robert Schuller, perguntaram a ele qual era o sucesso dele. Ele falou: aqui eu não prego contra o pecado. Aqui eu não falo do pecado. Porque fala do pecado espanta as pessoas. Pode espantar mesmo. Pode espantar inclusive do caminho do céu, porque o ministro de Deus, ele tem que pregar o que você não gosta. E os profetas foram quase todos foram martirizados, porque pregavam. João Batista foi o último deles, que foi morto por Herodes, porque ele confrontou o pecado de Herodes. É necessário o pastor ter essa capacidade de confortar, mas de confrontar também, confrontar você, de mostrar a você que você está errado. Isso é muito difícil. Quando o pastor elogia, quando o pastor faz uma palavra boa, né, um up, todos nós sentimos bem, vamos para casa mal, né? Mas quando o pastor fala que você tem que arrepender, você tem que arrepender porque o seu problema não tem solução senão no arrependimento, aí você não vai gostar muito não. Mas goste. Não tem nada melhor para você do que arrependimento. É arrependimento que cura, é isso mesmo. Às vezes a solução está na amputação, sabe? Na amputação. O médico olha assim e fala: aqui está podre, aqui é cortar, não tem outro jeito. E Cristo foi assim. Jesus falou: se o teu olho te faz escandalizar, arranca-o. Se tua mão te faz escandalizar, corta. É claro que o movimento cristão, marido, andou fazendo isso, sabe? Ao longo da história, alguns momentos radicais andaram fazendo isso, cortando mão, furando olho, Santa Luzia, para poder, entende? Não é isso que está falando. O que está falando é o seguinte: olha, quanto ao nosso relacionamento, quanto ao pecado, mas nenhuma força a favor. Radicalizado isso aí. Então, esse é o detalhe. Alguns outros acham que o pastor tem que ser um educador. Também a ideia é outra, né? Tem que ser um facilitador, né? Um bom administrador. São coisas que, se tiver, glória a Deus, excelente. Mas às vezes só tem essa, não tem outras. E todos os pastores são assim. Não há como você achar um pastor perfeito, não é? Um pastor perfeito. Eu me lembro que eu tinha um pastor quando era infante na minha igreja. Ele fazia cerca de 40 visitas a 50 por mês. E os crentes reclamavam porque chegavam lá do almoço. Reclamavam porque só visitava. Quando ele pregava era um problema, ele pregava 1h30. E ele repetia demais as coisas e o povo não tinha paciência, a igreja se esvaziava, entende? Mas ele estava lá, era o maior pastor visitador que eu já vi. Conheci outro pastor que era leitor que eu não conheço igual, lia 30 livros por mês, dia 10, 20 livros. Se eu quiser gastar meu tempo para ler tanto livro, eu posso ler 20 livros por mês. Mas eu não posso fazer isso.
Eu tenho ovelhas para visitar, tenho para ir no hospital, tenho ovelhas com problema na casa com o marido, com a esposa. Eu tenho muita coisa, eu tenho que aconselhar pessoas que vêm aqui, eu tenho que muitas vezes estar aqui para saber como a obra vai. Embora Deus tenha dado graça de ter na igreja um excelente grupo hoje que trabalha muito bem aqui na logística da reforma, que são os meus irmãos aí, Dimas, Alexandre e Silas e também Mauro e mais o Reinaldo, obrigado. O Reinaldo. Então, graças a Deus já tem hoje. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu era administrador, eu era zelador, eu e minha esposa, aquela casinha ali, a gente que fazia zeladoria. Eu lembro da minha esposa, naquela época tinha muita saúde, hoje não tem mais. Mas eu lembro dela, debaixo de poeira, com vassoura na mão, ali, sabe, limpando aquilo ali. Então é natural, estamos plantando a igreja. Quando você planta a igreja, você é diácono, você é presbítero, você é pastor, você é zelador, você é tudo. E às vezes a gente acostuma. Foi uma dificuldade eu aceitar que a gente econômica tem que abrir a igreja. Porque eu vim abrindo a igreja há 5 anos, entende? Agora chegou o dia econômico, eu vou ter que dar chá para eles, né? Mas é isso, agora a função é deles. Isso não é minha função mais de jeito nenhum, entende só? Então, meus irmãos, o pastor, é importante que ele possa ter todos os dons que sejam possíveis, né? Mas o fato é que esses pastores são chamados, primeiro, para guardar, o presbítero, o pastor é chamado para guardar, para alimentar e para proteger o rebanho de Cristo. 3 coisas. Guardar o rebanho de Cristo. A ovelha hoje para ser guardada. Que? Não esqueça de... Um membro da minha igreja em tempos idos foi para uma cidade do lado de lá do Oceano Atlântico. E aí eu perguntei a ela assim, eu poderia te indicar uma igreja nessa cidade que eu gosto muito, que é de um colega, uma igreja fenomenal, muito boa? Ela disse, não, amiga, muito obrigado, eu vou escolher a igreja que eu quiser. Eu disse, do jeito que você escolhe, eu acho que seria bom eu te indicar, mas tudo bem, confio em você. Pois ela foi para uma igreja onde teve toda a facilidade possível para tatuar o máximo, ou piercing o máximo, escolheu o que bem ela entendia. É assim que está o rebanho hoje, está assim. Pastor não pode opinar certas coisas. Misericórdia. Não vem falar de tatuagem, não vem falar de piercing, não vem falar. Não, pastor, de política, não vem falar. Pastor pode falar, olha, eu não posso falar mais nada. Tudo que eu falar vai depor contra mim. Eu estou querendo que esse bandido americano fica calado. Entendeu? O que para você não falar e ser contra você. É assim que o pastor está hoje em dia. A gente não pode falar de homossexualismo. Homossexual é uma coisa, homossexualismo é outra. A homossexual, todo amor, toda graça, toda compreensão, toda ajuda, tudo que pudermos, tudo que pudermos. Homossexualismo, não! Não! Homossexualismo é uma prática condenada pelo Todo-Poderoso e quem a pratica vai para o inferno se não se arrepender. Assim como vai para o inferno quem também pratica assassinato, quem rouba também, e assim todos os pecados são ali colocados. Eu não sou melhor que nenhum homossexual, e nenhum de nós. E não pense que nós podemos condenar os grupos gays, porque Jesus falou uma vez que eles vão ter privilégios no dia do juízo, melhor do que os crentes, que sabem o que tem que fazer e não estão fazendo. Lembra disso? Jesus disse que é um grupo gay, no dia do juízo, vai ter muito menos julgamento, muito menos sentença, muito menos condenação do que você que sabe que tem que fazer e não está fazendo. Cristo disse que no último dia Sodoma se levantará e condenará a esta geração, porque essa geração tem escutado o Evangelho e não tem respondido, não tem sido obediente. Você aponta o dedo para o homossexual, mas você é desobediente ao Senhor. Você não anda, você não obedece a palavra, não obedece a lei de Deus. Você tem sua vidinha de cristão, que você é o Deusinho seu. Você faz o que você acha. E se alguém vai lá contra, você vai pegar a arma na mão. Meu irmão, pastor, é um servo de Deus que tem que ser como Ezequiel. Na frente nós vamos ver isso aqui. Paulo fala, eu estou limpo do sangue de vocês. Sabe por quê, Regina querida? No dia do julgamento, você vai se pôr diante do tribunal de Deus. E você pensa que o seu pastor Cleómenes não estará lá do seu lado? Porque o Senhor Deus vai dizer, o sangue da Regina estava nas suas mãos.
O sangue de cada um de vocês, Liana, Mauro Sérgio, de certo modo você comigo também que é presbítero. Mas o sangue de você, meu irmão, que está chegando aqui hoje, e vem aqui hoje, o seu sangue agora está na minha mão. Se eu não falar para você o que você tem que fazer, se arrepender, ainda que você não goste, no último dia, Deus vai dizer para mim: aparta, mercenário. Você só ganhou dinheiro, você só fez do ministério fonte de renda, mas você não falou a verdade que tinha que falar para salvar as almas que estavam lá. Esse aspecto é Ezequiel. Deus falou com Ezequiel: olha, vou mandar você falar. Eles têm a cara muito dura, igual uma pedra, igual um diamante. Mas você vai falar, porque se você não falar, eu vou requerer o sangue dele da tua mão, disse o Senhor Ezequiel. E Paulo está lembrando de Ezequiel aqui. Sabe, meus irmãos, é muito difícil ser pastor. Eu quero conversar com vocês. E eu já falei algumas vezes, o presbítero Demetrio sabe disso, que tem um pai da minha vida. Quantas vezes eu falei: Deus, por favor, me arranja outra coisa para eu fazer. Me arranja outra coisa. Eu lembro, a minha primeira tremenda decepção. Eu tinha 6 meses de pastor na igreja do Teoflotone. Naquela quinta-feira, querida, eu preguei sobre o amor. Coríntios capítulo 13. Esmerei, lutei, fiz o máximo que podia fazer. Terminou o culto, Guilherme, diácono. 2 irmãs se atracaram na porta da igreja, puxando o cabelo uma da outra, no maior escândalo. Quem bateu na outra, eu separando ali. Eu lembro que eu morava no fundo da igreja, no apartamento lá. Eu fui para lá, ajoelhei e chorei como uma criança. Eu disse: eu não quero ser pastor assim. Se eu fosse médico, desse uma aula, todo mundo ia obedecer o que eu estava falando. Eu acabei de falar sobre amor, Senhor, sobre perdão, graça, misericórdia. Chego na porta da igreja, Senhor, 2 irmãs depois do sermão. Isso para não contar, Ebenezer, que eu fui num congresso de jovens. Depois que eu falei 2 horas, porque me deram 2 horas para falar, para expor o assunto do congresso, depois que eu falei 2 horas, suei. E eles falam que eu grito um pouquinho, né? Às vezes é verdade. Suei, meu filho. Preguei. Quando sentei, um jovem levantou e disse: vamos ficar de pé e vamos cantar aquele canto que fala há momentos que a palavra não resolvem. Eu disse: ô Corima, não abençoado. Falei tanto, cara, vou levantar e cantar há momentos que a palavra não resolve. Irmãos, o ministério do Senhor, o ministério de Deus, é muito difícil nós guardar o nosso rebanho. Tem que alimentar o rebanho. E você pensa que rebanho é igual aos seus filhos? O que seus filhos querem? Suas filhinhas lindas? O que elas queriam quando eram crianças? Chocolate. Vamos comer verdura? Tem que obrigar, não é? Tem que obrigar. Fazer um equilíbrio, não é? Ovelha é a mesma coisa. Vocês acham que a ovelha gosta muito do que o pastor prepara? Esse sermão hoje. Ele deve ter pegado no mulher dele, no mínimo. É assim que às vezes acontece. Entende? A gente tem que alimentar. E o alimento é o pastor que dá. Ele que sabe a dieta. Ele que sabe o que você precisa. Não, eu quero comer o que eu quero. Ok, vai. Tem tanta coisa. E você sabe que ovelha é o animal pior que existe para alimentar. Sabe por quê? Não tem faro. Sabiam disso? A ovelha ela não cheira. Então você põe ela no pasto, ela come veneno tranquilo, porque ela não tem. Os outros animais cheiram, o cachorro, por exemplo, fica longe de veneno, mas a ovelha não tem isso. A ovelha come de tudo. E hoje, com esse pasto verdejante, não? Apodrecido da mídia. Cada vídeo é um ensino errado, cada vídeo é uma loucura. Não, sério. Falando que mas você está falando com uma certa pessoa e que a gente percebe que essa situação de dar conselhos estranhos, né? A gente está lutando com essa pessoa. Mas é verdade, a gente está enfrentando dificuldade hoje em dia, sabe? Porque as pessoas chegam na igreja com ideia, ela viu uma pregação, chega na igreja, entendeu? Já preparado. E você tem que dar alimento agora para poder aquilo ali sair, aquela doença. A terceira coisa é que o pastor, além de guardar, alimentar, ele tem que proteger. Oh meu Deus, para que existe pastor? Meu Deus. Se tem um negócio que todo mundo gosta hoje, essa palavrinha, essa é odiosa. Proteger você, Alan? Que isso, pastor? Sai para lá. Me proteger? Eu fui chamado para proteger você, acredita? Pois é o que a Bíblia manda. Paulo, Jesus, eram protetores do rebanho, advertiam contra os lobos.
Nós temos na igreja, nós temos na Filispeu 2 tipos de gente. Os chamados lobos, que são aqueles que estão lá fora, ensinando coisas que parece que é verdade. Uau, nossa, que maravilha! É mentira! É heresia! Vai levar você para o inferno! Vai trazer consequência terrível para você! Mas você não enxerga. Teve uma pregadora no Brasil, eu posso falar o nome dela porque isso foi público e notório. Então me perdoe. Pode falar o nome de gente assim, eu posso falar também. Jesus falou o nome de gente, todo mundo falou, pastor não pode falar. Ah, não falou o nome. Não, eu tenho que falar. Valmir Milhões ensinou até cansar que médico não é para crente, que crente não precisa de médico, que crente ora e que Jesus cura. Aí passou mal em Campinas, lá onde eu estudei, em Campinas, teve que ir para o hospital, e segundo as más línguas, não teve coragem de identificar-se, pediram a identidade, ela não queria dar a identidade dela. Ou ela fazia a consulta ou morria. Mas aí nessa hora, né, doutora Rose, médico vale. Não, meus irmãos, há muita heresia, muita coisa que ensina para vocês. Me lembro uma campanha que o Bispo Macedo fez lá no Maracanã. Encheu o Maracanã. Agora vocês todos aí têm problema de olhos. Vamos confiar que Deus vai curar. Joga o seu óculos aqui. O povo jogava o óculos lá. Mas ele ficou com o dele. Ninguém teve a dor. Ninguém teve. Ô bispo, joga do seu também, né? Não, eu falo que você não tem fé para enxergar e usa esse negócio aí, ó. Mas eu estou com o meu aqui, cara. Você entende só? Mas o povo não parece que entende isso. Meus irmãos, eu estou preocupado. É porque eu estou defendendo a minha profissão. Eu quero dizer a vocês, meus irmãos, o pastor é chamado para proteger você. E quando ele te advertir, ele sendo meio modesto, vai ser ótimo, né? Se for, paciência. Se não for, escute humildemente, você é ovelha. Se vier um daqueles que... eu tenho um primo que era assim. O que ele falava uma coisa, não, você está errado. Você está errado. Ah, sim. Meu amado diácono Rafael, ah, sim. Não. Está errado. Ok. Mas se o pastor chegar para você, pense muito até dizer não. Tem a palavra para você olhar, né? Então consulte a palavra. Que ele te chama para te proteger, para te ajudar, para ser o anjo. Ele é chamado anjo. O anjo é aquele que protege. Essa é a função dele também. Eu falo dele, e quando eu falo dele, pensa presbiterianamente dos presbíteros. Porque é assim que é. Vamos orar.